Vamos ter um tempo para meditar na Palavra de Deus com um sermão intitulado Anéis de Crescimento Celestiais. É dito que uma árvore forma um anel de crescimento a cada ano. Os anéis de crescimento de uma árvore carregam um registro detalhado das provações e sofrimentos que a árvore suportou durante todo o ano. Em um ano, a árvore sofreu com a seca, em outro foi atormentada por pragas e doenças, ainda em outro foi atingida por um raio. Todas essas lutas e experiências da árvore estão precisamente registradas em seus anéis de crescimento. Vocês já notaram esses traços nas árvores? Vocês já pensaram: a árvore deve ter sofrido muito por causa da seca? Geralmente, a maioria das pessoas não pensa nisso. Pensemos em nossos anéis de crescimento celestiais. Que tipo de registro estaria contido nos anéis de crescimento dos filhos de Sião que buscam entrar no reino de Deus? É dito que os anéis de crescimento das árvores, em regiões temperadas, são mais distintos. Em regiões tropicais com pouca mudança climática, os anéis de crescimento das árvores são tênues. Há até árvores cujos anéis de crescimento não podem ser encontrados. Os anéis de crescimento são mais visíveis em regiões com mudanças sazonais distintas, como primavera, verão, outono e inverno. Anos de seca, anos de chuvas fortes e inundações. Anos em que a árvore foi afligida por pragas e anos em que foi atingida por um raio. É dito que todos esses eventos podem ser analisados a partir dos anéis de crescimento. Quando voltarmos ao nosso eterno lar celestial, também teremos anéis de crescimento que mostrarão claramente como vivemos para o Evangelho do Reino. Deus e os anjos saberão disso imediatamente. Como eles podem saber disso? Eles saberão ao olhar para os nossos anéis de crescimento. Quanto trabalharam pelo Evangelho de Cristo, eles se esforçaram ao máximo. Tudo isso é registrado com precisão em nossos anéis de crescimento celestiais. Deus criou os anéis de crescimento nas árvores, marcando suas experiências de dor, tristeza, angústia e assim por diante. Embora a árvore não possa falar diretamente, ela fala através de seus anéis de crescimento. Então, como devemos formar nossos anéis de crescimento para o reino dos céus? Não devemos seguir a vontade de Deus com um coração fervoroso para salvar cada alma? Por quê? Pois essa mentalidade também será registrada. Não está escrito que Deus sonda o nosso coração e a nossa mente? Não podemos mentir diante de Deus. Examinando os anéis de crescimento, podemos identificar os períodos em que a árvore vivenciou incêndios, seca ou frio extremo. Embora a árvore não fale diretamente, podemos entender isso claramente apenas olhando para os seus anéis de crescimento. Da mesma forma, não precisamos dizer a Deus: Deus, eu vivi desta ou daquela maneira. Deus sabe tudo ao olhar para os nossos anéis de crescimento celestiais. Todas essas coisas, o quanto oramos, o quanto ouvimos os sermões, o quanto estudamos a palavra de Deus e o quanto pregamos, estão registradas em nossos anéis de crescimento para o reino dos céus. É por isso que Deus diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se semearmos zelo, certamente colheremos os resultados do nosso zelo. Deus certamente concede bênçãos e recompensas àqueles que trabalham com zelo. Para os que trabalham com diligência, não há dúvida de que sua diligência trará resultados.
Aqueles que são preguiçosos e indolentes, inevitavelmente colherão os resultados de sua preguiça e indolência. Olhando para os 66 livros da Bíblia, um dos versículos mais temíveis é: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sempre que penso nessas palavras, fico ansioso. Será que semeei algo errado hoje? Hoje, devo semear o que é certo. Assim, dia após dia, estamos formando nossos anéis de crescimento celestiais. Portanto, eu, sinceramente, peço a vocês que formem anéis de crescimento cheios de graça em casa, na igreja e na linha de frente do Evangelho. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho. Como ele recompensará a cada pessoa? Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, as recompensas que receberemos no céu são eternas. Nesta terra, não há campeão que fique com a medalha de ouro para sempre, não é mesmo? Depois de algum tempo, outra pessoa tomará o lugar do campeão. Mesmo que um bom recorde mundial seja estabelecido, ele acabará sendo quebrado por outra pessoa. Porém, no reino dos céus, tudo o que recebemos é eterno, de uma vez por todas. Portanto, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Como ele sabe o que cada pessoa fez? Irmãos e irmãs, dentre as árvores que existem hoje, há uma árvore de 5.000 anos nos Estados Unidos. A alegria, a tristeza, a dor e a angústia que a árvore experimentou a cada ano estão todas gravadas e contidas em seus 5.000 anéis. Se qualquer pessoa pode analisar e interpretar os anéis de crescimento das árvores, quanto mais Deus não poderá analisar os anéis de crescimento celestiais que Ele nos permite formar? Assim, não seria melhor criar anéis de crescimento que brilharão quando retornarmos ao céu? Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que acontecerá, isso também ceifará. Isto é uma verdade absoluta. Se algo for feito com a menor maldade ou com pensamentos injustos, seu resultado inevitavelmente refletirá essa mesma natureza. Se algo mal for semeado, nada de bom jamais crescerá. Onde se planta feijão, cresce feijão, e onde se planta feijão vermelho, cresce feijão vermelho. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos e irmãs, estas palavras são a mais pura verdade. Mesmo quando pregamos, os resultados variam dependendo da nossa intenção. Mesmo que todos os anéis pareçam iguais, Deus reconhece imediatamente quais foram formados pelo sofrimento. Mesmo que oremos apenas uma vez, uma oração derramada diante de Deus, com um coração fervoroso e aflito, é muito diferente de uma oração feita por mero hábito. Se oramos sem fé, mas por conformidade cega, pensando, já que todos oram, eu também, como crente, devo orar. Essas orações também ficam gravadas em nossos anéis de crescimento celestiais. Aquilo pelo que oramos às 9 horas e às 15 horas de hoje também foi gravado. Assim como a oração da manhã, depois de acordar, e a oração da noite, antes de dormir. Quão ansiosamente buscamos a Deus e com que tipo de fé o buscamos, tudo está gravado em nossos anéis de crescimento que estão sendo formados um por um. Assim, devemos eliminar qualquer coração enganoso, pensamentos iníquos e mente desobediente. Como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Está escrito que somente então Deus fará nossas bênçãos brilharem como as estrelas no céu para todo o sempre. Vamos continuar com o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne, colherá. O que colherão da carne? Corrupção. Porque semearam para a sua própria carne. Mesmo que uma ação por fora pareça ser parte da obra do Evangelho, se por dentro for impulsionada pelos próprios desejos e esperanças para a sua carne, então, inevitavelmente, da carne colherão corrupção. Nosso Deus é o verdadeiro Deus e o Deus da verdade. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, se compreendermos corretamente a verdade da vida eterna que Deus nos concedeu e tivermos verdadeira esperança no reino dos céus, devemos formar, a cada dia, os anéis de crescimento da nossa esperança no reino celestial. Ao fazer a obra do Evangelho, todos devemos servir com um coração fiel e nos dedicar ao Evangelho com paixão. No momento de reverenciar a Deus, não devemos apenas ficar sentados ociosamente por ser a hora do culto. Pelo contrário, ao nos lembrarmos de sua graça, de como Ele criou os céus, a terra e todas as coisas para nós, edificou este belo mundo para os pecadores, a fim de que pudéssemos retornar ao reino eterno, e entregou seu próprio corpo, derramando seu sangue na cruz. Nosso culto deve ser oferecido de maneira ainda mais santa e reverente. Assim, no livro de Êxodo, capítulo 20, como somos instruídos a guardar o dia de sábado? Não devemos vir à igreja com uma fé superficial, meramente por obrigação ou para ocupar um lugar. Pelo contrário, devemos oferecer um culto fundamentado na santidade e repleto de genuína gratidão a Deus. Até mesmo a mentalidade de uma pessoa é registrada. Este é o anel de crescimento da árvore. Assim como Deus criou os anéis de crescimento na natureza, podemos ver que tudo sobre nós também está gravado em nossos anéis de crescimento espirituais a cada momento. Em regiões tropicais onde o clima muda muito pouco, as árvores geralmente não desenvolvem anéis de crescimento claros. Eles não são formados porque não há dificuldades ou mudanças para eles. Portanto, seus anéis de crescimento espirituais não devem permanecer inalterados, carregando apenas marcas opacas e sem vida. Enquanto pregamos o Evangelho diligentemente, às vezes podemos enfrentar dificuldades, às vezes podemos ser ignorados, às vezes podemos ser impedidos, e às vezes, em meio a essas coisas, podemos receber graciosos frutos de Deus. Através desse processo em constante mudança, nossos anéis de crescimento celestiais são graciosamente formados. É por isso que Deus diz a seus filhos que, até que cheguem ao céu, permaneçam fiéis até a morte. Visto que o tempo é muito curto, nem mesmo essa fidelidade pode formar belos anéis, por isso ele os exorta a derramar ainda maior zelo e paixão. Então, quando voltarmos ao nosso eterno lar celestial, Deus nos concederá uma coroa sobre nossas cabeças que brilhará para todo o sempre. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que Deus nos diz para fazer? Ser fiel até a morte. Quando olhamos para a nossa vida do mundo celestial que é eterno, o tempo da nossa vida é muito curto. Se simplesmente aproveitarmos esse tempo com facilidade,
complacência e paz de espírito, nossos anéis de crescimento no reino dos céus serão inevitavelmente fracos e mal formados. E pior ainda, haverá casos em que nenhum anel de crescimento será formado. Por isso, Deus diz: "Sê fiel até a morte. O que ele lhe dará, e dar-te-ei a coroa da vida." Irmãos e irmãs, todas as bênçãos e recompensas registradas na Bíblia são notas promissórias. Isto certamente se cumprirá e assim procederá. De acordo com a profecia em Mateus capítulo 25, o noivo demorou a vir. E as 10 virgens que saíram ao seu encontro ficaram com sono e adormeceram. Nesse momento, quem Jesus disse que eram as prudentes? Ele disse que as que prepararam azeite extra eram prudentes. As outras não prepararam azeite extra, esperando simplesmente pela vinda do noivo. Então, o noivo veio. Porém, ele veio um pouco mais tarde. O noivo veio um pouco mais tarde do que elas esperavam, então o azeite delas estava prestes a acabar. Com isso, elas não tinham azeite para usar durante o banquete de bodas. Quando saíram para comprar azeite e voltaram batendo a porta, dizendo: "Abre-nos a porta." Como Jesus respondeu? Ele lhes disse: "Não vos conheço." E as mandou ir embora. Irmãos e irmãs, o nosso azeite da fé nunca deve ser temporário ou limitado. Devemos ser capazes de seguir e aceitar a vontade do Pai, como Ele deseja. Quando olhamos para nós mesmos, não somos os pecadores que pecaram no céu? O simples fato de sermos perdoados dos pecados já é suficiente para cantarmos cânticos de gratidão todos os dias. Mas, alguns dizem, visto que Deus não fez as coisas conforme a minha vontade, não o seguirei. Se não seguirmos a Deus, quem sofrerá a perda espiritual? Não é que Deus precise de nós, pelo contrário, de quem nós precisamos de Deus. Onde quer que Ele nos guie, devemos segui-lo até o fim e obter todos os anéis de crescimento para entrar no eterno reino dos céus. Pensem em Josué e Calebe, não importava quão magnífica fosse a fortaleza de Jericó. Ela não poderia se tornar um obstáculo para eles, porque Deus estava com eles, não é mesmo? Nossa igreja é a igreja que serve ao mesmo Deus. Peço sinceramente a vocês, mais uma vez, que nunca se esqueçam de Deus e que tenham continuamente em mente que estamos levando adiante o Evangelho, juntamente com Ele. É por isso que Ele diz: "Sê fiel até a morte." Vejamos mais um versículo sobre isso em Lucas, capítulo 19. Vejamos o ensinamento de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Então disse: "Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. O que ele fez? Os anéis de crescimento celestiais dessa pessoa estão inteiramente cheios de fidelidade. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste.
Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem. O que vai acontecer com eles? Deus concederá mais bênçãos àqueles que ganharam muito por serem fiéis. Mas, quanto àqueles que nada têm, até o que têm lhes será tirado. Irmãos e irmãs, tudo isso está gravado em nossos anéis de crescimento celestiais. Que bela história nossos anéis de crescimento celestiais contarão? Aos olhos do Pai, devemos ser como o servo prudente que ganhou mais 10 minas e foi elogiado com as palavras: muito bem, meu bom servo. Vocês recebem os frutos de sua fidelidade, porque semearam fidelidade em tudo o que fizeram. Não disse eu que se colhe o que se semeia? Espero que todas essas bênçãos sejam gravadas em nossos anéis de crescimento espiritual e que toda a nossa família de Sião possa alcançar esses resultados. De acordo com a Bíblia, há anéis de crescimento que incluem obediência e fé. Alguns deles dizem: amai-vos uns aos outros e estai em harmonia uns com os outros, cedendo uns aos outros. Outros dizem: fazei o bem e temei a Deus e guardai os seus mandamentos. E outros ainda dizem: participai da natureza graciosa e divina de Deus. Há muitos tipos diferentes de anéis de crescimento. O que quer que tenhamos experimentado será gravado em nossos anéis de crescimento do reino dos céus, um por um. Deus diz que aqueles com os anéis de crescimento para o inferno irão para o inferno, e aqueles com os anéis de crescimento adequados para o reino dos céus irão para o reino dos céus. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Como eles foram julgados? Segundo as suas obras. Os anéis de crescimento celestiais nos revelam a história de nossas vidas, as alegrias e tristezas que suportamos, as dificuldades que enfrentamos, e se, em meio a perseguições e provações, perdemos a fé ou seguimos a Deus até o fim. Não podemos conhecer a situação de cada pessoa. Contudo, Deus lê todas essas coisas através dos anéis de crescimento celestiais que estão inscritos em nós. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Como cada pessoa foi julgada? Segundo as suas obras. Eles serão julgados de acordo com seus pensamentos, sua fé e suas ações. Tudo isso, uma obra, uma palavra e um ato, se torna seus anéis de crescimento no reino dos céus. Tornam-se um registro que jamais poderemos reverter. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Na revelação do apóstolo João, está escrito que cada pessoa foi julgada de acordo com as suas obras, conforme registrado nos livros.
Portanto, que os anéis da fidelidade, gravados por sua devoção até a morte, sejam plenamente inscritos em seus anéis celestiais, para que, ao retornarem à eterna pátria celestial, vocês se tornem um povo gracioso e glorioso, brilhando para sempre como as estrelas dos céus. Até o dia em que o Pai vier, devemos nos dedicar a salvar o mundo. Hoje, estudamos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Anéis de Crescimento Celestiais. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.